Bom, então, nesse vídeo agora eu vou mostrar mais uma ferramenta que é muito interessante e muito útil para fazer desenhos aí no Shape, tá? Então, é a ferramenta Loft, tá? Não tem tradução exata, tá? Acho que o nome que eu encontrei todo mundo chama de Loft, tá? Então, só esse nome também. Então, exemplo, eu quero um novo arquivo, tá? Exemplo, tá? Para a ferramenta Loft, terminando o documento. Então, tá aqui esse documento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar duas faces, tá? A mais do que além dessas três que tem aqui, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer três desenhos, eu vou fazer três quadrados, retângulos, um em cada face, para justificar, para explicar como melhor funciona essa ferramenta do Loft, como o próprio nome diz, que conecta partes, linhas ou faces ou aí no shape. Então, o que eu vou fazer aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir na opção de plane, planos, tá? Primeiramente, eu vou selecionar o plano frontal aqui, e eu vou criar um outro plano, o nome pode ser o que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui 150 milímetros, um pouco mais, 200 milímetros, tá? Para ficar melhor de visualizar. E vou fazer a mesma coisa novamente, vou criar outro plano. Dessa vez eu vou colocar uns 100 metros. A diferença é que eu vou colocar para o outro lado, certo? Então, para a parte de trás do desenho, tá? Uma vez finalizado, então, eu tenho esses três planos aí, esses dois planos a mais, três planos nessa lista aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo sketch, tá? Primeiramente, eu vou fazer em relação ao plano 1, tá? Então, selecionei em relação ao plano 1, e vou fazer um retângulo, basicamente, né? Então, clicar no centro, vou fazer um retângulo. Eu vou fazer as restrições aqui, as cotas, como queiram chamar, tá? Deixar 40 milímetros. Aqui eu vou deixar uns 40 milímetros também. Tá? Opa, copiei 20 vezes. Tá? Para fazer um quadrado exato aí, tá? Então, tem o meu primeiro sketch aqui, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou selecionar esse sketch do meio, fazer um outro desenho, tá? Vou usar na parte frontal. E aqui eu vou fazer um outro retângulo. Então, será que dessa vez não vai ser dessa vez não vai ser um quadrado, dessa vez vai ser um retângulo, tá? Colocar 80 milímetros, o dobro de tamanho, de altura, certo? E aqui eu vou colocar uns 150, tá bom? Aí, tá? Pronto, tá? Tá com as cotas também, esses desenhos, os restraints, esse desenho também. Então, fiz assim o segundo desenho aqui, tá? E por último aqui, vou fazer um último sketch, tá? Em relação ao último plano. E também vou fazer um retângulo, só que dessa vez esse retângulo vai ser pequeno, tá? Vou fazer aqui dimensões de 20 milímetros, tá? E aqui eu vou colocar, fazer um pouco mais discreto, fazer sei lá, uns 60 milímetros, tá? Um retângulo, tá? Então, fiz 4 retângulos aí, desenhos, nesses planos que eu fiz inicialmente, tá? Por que eu fiz isso? Tá? Porque agora fica claro qual que é a ideia dessa ferramenta, da ferramenta Loft. Então, já vou clicar aqui na ferramenta Loft, tá? Ele automaticamente vai me pedir para escolher os profiles aqui, certo? Que são as faces que eu quero utilizar, tá? No caso, eu vou selecionar a opção Solid, tá? Garanto que seja a opção Solid aqui selecionada, tá? Então, eu vou clicar nessa primeira face, tá? Eu vou clicar na segunda face. Vocês vão ver que automaticamente já vai ser aplicada essa ferramenta, tá? E quando eu clicar na última face, vocês vão ver que vai ter sido criado também a última conexão. O que faz a ferramenta? Já tá, ficou ótimo, ficou clara a ideia aqui, tá? Ele vai conectar diferentes faces aí de maneira a fazer um objeto que tem essas faces como referência, tá? Então, se por exemplo, finalizar aqui, tá? Você vai ver que vai ter desenhado não sei qual é a forma geométrica, um objeto, certo? Que está aqui, que é baseado nessas faces que tem desenhado, tá? Então, é uma ferramenta bastante útil para fazer conexões entre faces, não somente faces, tá? Eu posso fazer em relação a surfaces,
tá? Então, eu posso selecionar, por exemplo, essa que está aqui, certo? E essa que está aqui, por exemplo, e o mesmo que está aqui. Daí ele vai conectar, vai fazer um surface entre essas três linhas que estão aí, tá? Então, essa a ideia dessa ferramenta, tá? É bastante interessante para isso, tá? Existem algumas coisas adicionais aqui que eu posso testar, tá? Que eu vou fazer aqui, vou apagar isso aqui, tá? Vou fazer algo um pouquinho diferente agora, tá? Ou melhor, antes de apagar, vou dar um Ctrl C aqui, tá? Antes de apagar, eu quero mostrar isso aqui dos profiles, tá? Então, ele tem algumas opções aqui que é relacionado às condições, tá? Então, eu posso selecionar se não tem nenhuma condição de começo, certo? O que seria isso? É o ângulo que sai, que inicia essa curvatura, tá? Então, eu posso colocar que é referente tangente ao profile. Vocês podem ver aqui que ele vai basicamente começar de maneira tangencial aqui, certo? Minha conexão. Eu posso botar, essa opção não. Deixa eu colocar mais curvaturas, não. Deixa eu botar aqui o início. Então, tangente, tá? Eu acho que é tangent direction. Não, deixa eu ver aqui. Normal, esse aqui, esse que eu mostrar. Então, eu posso citar sem nenhuma opção, tá? Ele vai simplesmente conectar aqui. Eu posso selecionar com a opção tangent, tá? Que vai ter uma tangencial aqui. Ou eu posso selecionar com a normal, tá? E a normal vai basicamente começar de maneira reta, como está aqui, tá? Então, é bem legal essa ferramenta, tá bastante interessante, fazer bastante coisa interessante aqui no desenho, página, no Shape. Então, é isso que eu queria mostrar, tá? Agora, sim, eu vou apagar esse logo que eu fiz aqui, tá? O que eu vou fazer agora, tá? Soltar, selecionar a posição do portal aqui para organizar o desenho. O que eu vou fazer agora, eu vou selecionar esse primeiro sketch que tá aqui, tá? Eu vou fazer um extrude, tá? Eu vou fazer, pode ser 25 milímetros. A diferença é eu colocar um ângulo nisso aqui, tá? Vou colocar 15 milímetros. 15 degraus, perdão. Tá? Só ver que vai ser um extrude com 15 degraus, assim como a gente já fez em outros desenhos, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Fazer um extrude. E também eu vou colocar um ângulo aqui. Aí eu vou colocar de, não sei, 30 graus, por exemplo, tá? Aí, tá, então, fiz meu desenho, tá? Finalizei o meu desenho. Eu tenho basicamente dois subjetos aqui, certo? Já não é mais, são mais duas faces, são já dois objetos sólidos aqui, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou selecionar a opção Loft, novamente, tá? E o que eu vou fazer agora, eu vou selecionar faces desse meu objeto sólido. Eu posso fazer também dessa maneira, tá? Eu posso pegar uma face especificamente do meu objeto e fazer em relação a isso, tá? Então, eu vou selecionar essa face, eu vou selecionar essa face que está aqui. Pode ver que ele vai fazer uma conexão essas duas faces, certo? Ele vai basicamente unir esses dois objetos sólidos e fazer esses dois objetos sólidos somente um, certo? E qual que é o detalhe interessante aqui? Que eu posso selecionar também as opções aqui de normal e tangent profile, certo? Então, por exemplo, se eu colocar de maneira normal, o que vai acontecer é que ele vai fazer normal o objeto, certo? Posso fazer a mesma coisa aqui, tá? O que é interessante que eu posso colocar tangent profile, tá? E tangent profile também. Então ele vai fazer a conexão entre esses dois objetos, entre essas duas faces dessa maneira, mesmo sendo dois sólidos e não duas faces, tá? Então eu posso fazer em relação a isso. Tá? E outra coisa que é mais interessante, tá? Que aí o objeto sólido me permite, é utilizar essa opção Match Curvature, certo? O que ele vai fazer? Ele vai usar como referência o ângulo que eu tenho aqui desse objeto, certo? Desse extrude. No caso, eu tinha colocado, se eu não me engano, acho que era 15 graus aqui, tá? Ou, não era muito qual que é o ângulo que eu tinha aqui, não me recordo exatamente, mas era que eu acho que 15 graus. O que acontece? Quando eu vou colocar essa opção, certo? Fazer um match em relação à curvatura, ele vai pegar esse ângulo para começar, certo? Então, você pode ver que ele começa com o objeto com esse mesmo ângulo, tá? Isso é a relação ao final, tá? Eu posso fazer também em relação ao início, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Eu acho que isso aqui está com 40, com 30 graus, se não me engano, tá? Só daí que ele vai começar aqui com 40 graus, tá? E quando eu aplicar isso aqui, ele vai, vamos ter um objeto aqui, certo? Um sólido que começa e termina com
os ângulos aqui, certo? Com os ângulos que existem em relação aos extrudes anteriores, tá? Isso é bastante interessante devido, permite fazer isso, certo? Então, é uma ferramenta bastante interessante, tá? De modo geral, tá? As principais características da ferramenta, tá? Os detalhes. Eu posso também fazer em relação a um path, tá? Um caminho, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou apagar esse desenho, tá? Esse bloco aqui, tá? Eu vou selecionar a vista superior, tá? Eu vou fazer um sketch em relação a essa vista superior, e o meu sketch vai ser simplesmente uma linha aqui, tá? Então, fazer uma linha aqui, fazer uma linha aqui assim, até finalizar o meu objeto, tá? Eu vou fazer as cotas aqui, as restrições, os constraints, tá? Que eu tenho que garantir aqui. Isso aqui tem 25 milímetros, tá? Isso aqui vai estar a 0 milímetros, tá? O que mais? Tem um valor, um tamanho aqui, vamos deixar assim milímetros, tem. Esse pode deixar também, tá? Bem, tá. Com isso, acredito. Acho que eu volto lá, acho que preciso colocar em relação a essa origem também. Tá, deixa eu definir um ângulo aqui. Tá? Tipo, não precisa ser, pode ter uma linha aqui minimamente curvada, tá? Garanto que esteja com as cotas aqui, com as restrições, isso aí, somente isso. Tá? Por que que eu fiz essa linha que está aqui, certo? Esse path, basicamente, que eu tenho aqui, porque eu vou fazer o meu loft em relação a esse path daqui. Eu posso fazer isso em relação a um path também, tá? No caso, eu fiz um bem simples aqui, mas eu posso fazer um mais trabalhado, mais bem feito, tá? Então, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vim aqui na opção de loft uma vez mais, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, vou selecionar essa face que está aqui, eu vou selecionar essa face que está aqui. A diferença é que agora eu vou selecionar um path, tá? E o path que eu vou usar como referência vai ser esse sketch que está aqui. Quando eu clicar aqui, tá? Só ver que ele vai criar um formato aqui que não tem exatamente assim, tipo, não tem uma definição, um ângulo correto, não tá simétrico, nada, porque basicamente esse meu loft vai ser em relação a esse path que eu tenho, tá? Então, quando eu clicar em aplicar aqui, só ver que ele vai criar essa conexão meio estranha aqui, certo? Meio, parece torto, mal feito, mas por quê? Porque é baseado em relação a esse path que eu tenho aqui, tá? Essa linha que eu tenho aqui dentro. Tá? Então, essa é a principal forma aí de criar, usar o Loft, essa ferramenta. Eu achei que é bastante interessante, vai fazer coisas bastante interessantes aí no Shape, tá? Então, o que eu queria mostrar é basicamente isso, tá? Tem em consideração essa ferramenta, dá para fazer coisas interessantes, tá? Eu apliquei aqui, mas eu posso fazer a mesma coisa, eu posso criar um segundo loft, certo? Posso aplicar em relação a essas faces que estão aqui, por exemplo, tá? Aqui, deixa eu garantir que seja sólido aqui, tá? Posso fazer em relação a essa face, tá? Ele vai criar uma segunda conexão. Então, dá para fazer, utilizar de várias maneiras essa ferramenta, tá? Principalmente buscando conectar linhas e conectar faces, tá? Então, é bastante interessante. Então, esse é o exemplo que eu queria mostrar, tá? Aí no próximo vídeo eu vou fazer alguns desafios, alguns exemplos, algo mais aplicado aí para usar essa ferramenta e outros que eu mencionei previamente.